Estava refletindo ontem sobre o que aconteceu no Beira-Rio ontem, né? Enfim, eu acho que a gente não viu uma final, uma virada, né? Uma reviravolta, uma guinada, ou talvez numa outra perspectiva, uma entregada, assim, perspectiva triste do Internacional. Tão relevante, um jogo de Libertadores tão grande desde a final de 2019 do Flamengo e River, né? O River vencia até os 43 do segundo tempo e Gabigol aconteceu no estádio de Lima, dando o título do Flamengo, e aí o Fluminense ontem fazendo algo que me fez recordar, né, essa epicidade toda, essa catarse toda. Claro que estamos falando de um jogo de semifinal, mas se a gente for analisar o enredo da semifinal como um todo, né, tanto da primeira partida aqui no Maracanã quanto de ontem, enfim, o Fluminense contrariando a lógica, né, a previsibilidade do que poderia acontecer, primeiro tendo um jogador expulso na ida, depois tomando um pequeno nó tático no primeiro tempo, que você não via muita situação, e aí o time se reinventa no segundo tempo, muito pela mão do Fernando Diniz, essa mãozinha e essa mente que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, com mais detalhes, mas enfim, para resumir, eu não enxergava, desde essa final, como mencionei, né, do Flamengo e River, um jogo com esse enredo tão emocionante, um confronto com esse enredo tão emocionante, tão talvez absurdo, inesperado, e para quem é amante do futebol, tão delicioso, que foi a construção dessa classificação do Fluminense. O presidente Mário Bittencourt, estava conversando informalmente com ele outro dia, né? Ele disse que ele esqueceu de tomar o remédio da pressão dele no jogo de ida, aí viveu aquela intensidade toda da arquibancada, mas ontem eu acho que ele estava controlado assim, em relação à saúde, sobreviveu bem, aí voltaram todos alegres aí de Porto Alegre com a classificação garantida para esse jogo tão esperado do Fluminense. É um reencontro com a história, né? No mesmo lugar, no mesmo ano, apenas um aniversário diferente, mas 15 anos depois, Maracanã, final de Libertadores e Fluminense. Fazia alguns anos que não era tão bom para os tricolores ostentar essa camisa verde, grená e branco, enfim, ter tanto orgulho do time como está tendo nessa temporada de 2023. A gente vai continuar falando da semifinal, mas só para registrar, o Fluminense retornou e foi recepcionado assim no Rio de Janeiro pelos tricolores logo pela manhãzinha, hein? Por volta das 7 da manhã, a galera já foi para o aeroporto recepcionar os classificados para a final da Libertadores. Essa tua lembrança do jogo do Flamengo e River, eu não tinha pensado nessa analogia, mas realmente, né, poucos minutos que mudam tudo num jogo decisivo, evidente. Um era semifinal e outro decisão. Essa semi, cara, no Black Mirror, naquela série famosa, ou no multiverso, o Doutor Estranho deve ter vários multiversos mundo afora, pode ter tido N finais essas decisões de semifinal entre Fluminense e Inter, porque assim, foi tanta possibilidade, tanto no primeiro jogo, como você bem lembrou, Samuel Xavier sendo expulso, o Fluminense tomando um sufoco danado, o Inter joga muito bem dentro do Maracanã, tem a chance de matar a série no Maracanã, o Fluminense consegue reagir, fazer o gol com o Cano, mesmo jogando com um a menos, fica aquela sensação esquisita, né? Porque o Fluminense sai do Maracanã meio que aliviado, porque ele não viu a série ir embora jogando com a menos, e o Inter com um sabor amargo de quem sabia que poderia ter definido jogando fora de casa. Aí a gente veio para o jogo no Beira-Rio, e logo de cara, 10 minutos de jogo, o Inter abre o placar com o Mercado num lance bizarro do Fábio, né? Ele tropeça no Nino e vai para o chão, e o Mercado fica com o gol escancarado assim, 10 minutos jogando fora. Era o cenário perfeito para o Inter e terrível para o Fluminense, Igor. A gente teve a sensação, né, quem acompanhou os dois jogos, assim, de que o Inter tinha a oportunidade de atropelar, foi o que você mencionou, de sacramentar o confronto ali em várias oportunidades, tanto na ida. Como é que você toma um gol? Estou falando do jogo de ida, né? Eu fico perguntando, como é que toma um gol de uma falha defensiva tão clamorosa, quando você tem uma a mais, uma jogada de escanteio, aí o Nino sobe sozinho, a bola sobe pro Cano, e aí a bola sobrando pro Cano, um abraço, né? Não tem o que negociar mais dentro da área. E aí, nesse segundo jogo, o Fluminense tomando um nó tático ali, do Cudê sem saída, o time travado, o Inter gerando jogo, e mesmo no segundo tempo, quando a situação estava, taticamente falando, para o Fluminense amenizada, né, um pouco mais controlada, as chances absurdas do Ener Valencia, enfim, muitos elementos propícios, né, para resultar numa classificação no Internacional. Eu acho que no coração do torcedor do Inter, talvez isso machuque ainda mais, né, por esse enredo todo, mas o Fluminense soube sair, soube sobreviver, esse clichê do futebol do saber sofrer, mas o Fluminense também fez sofrer, né, não foi um time passivo, pelo contrário. Eu acho que essa classificação é muito da inquietude desse time, da inventividade do treinador, da busca por alternativas,
A gente vai falar da prancheta do PVC mais tarde, mas, enfim, essa sensação de que o Fluminense não está conformado com o cenário adverso, e aí busca trabalhar isso e ver um time mobilizado, e tem essa carga histórica toda que eu mencionei, dos 15 anos, aí tentando voltar a uma final de Libertadores, enfim, a gente vê essa mobilização no clube como um todo, funcionários, dirigentes, o elenco, obviamente, a comissão técnica, para que não aceite um contexto tão desfavorável como foi o segundo tempo, principalmente aqui no Maracanã, né, aquele jogo, e aí, 1-, e agora, faz o quê? E esse começo completamente fora do roteiro de qualquer previsão, Fábio tropeçando no Nino, cai, se estabaca, e aí o mercado faz o gol, e a situação parecia, vai para onde? O jogo não flui, aquela dificuldade, mas a gente viu o que aconteceu aí diante dessa inquietação, né, do Fluminense para buscar esse resultado que precisava e essa classificação. Por mais que a gente olhasse para o jogo, nossa, os pênaltis é até um bom resultado, né? Depois de tudo que aconteceu, os caras vão lá e viram o jogo. E resolve ali mesmo e não tem pênalti coisa nenhuma, não dá nem para o Rocher, coitado, tá aí ajoelhado, tentar fazer algum tipo de milagre nas penalidades de novo, como foi contra o River Plate, por exemplo. Tem 3 capítulos à parte que eu vejo nessas semifinais. John Kennedy, decisivo demais, principalmente entrando no segundo jogo, e ele retribui assistências para o Cano. O Cano, que é um negócio assim inexplicável, e só antes de completar isso, o Fernando Diniz falou muito do que você acabou de dizer, Igor, de achar que o Fluminense foi premiado pela ousadia, pela inquietude, de buscar a todo momento, de ser muito ousado. Tanto que a ponto de escancarar a defesa, e aí eu chego no terceiro capítulo à parte, que é o Ener Valencia. Os 3 gols perdidos em intervalos que foram de 10 minutos, no minuto 67 ao 77, mais ou menos. Ele tem 3 chances claras, uma numa arrancada que ele mesmo cria, outra num peixinho que, se vai no gol, é um abraço, ele estava praticamente livre, e na terceira ele também chega na cara do gol e finaliza para fora. São 3 lances que vão virar aquele meme do torcedor que está no ônibus, aí depois está em casa, enfim, isso, pensando, né? Imagina feito aquele gol, isso, por que essa bola não entrou? Meu Deus do céu. O torcedor do Inter, cara, o Colorado vai martelar esse lance. Imagina o Ener Valencia, para ele mesmo. Eu fico com pena do atacante nesse momento, realmente, assim, enfim, do lado humano. É mais cruel no caso do Ener Valencia, porque ele foi muito decisivo para o Inter no mata-mata da Libertadores. Ele é decisivo na construção da caminhada que faz o Inter chegar a essa semifinal. Só para registrar aqui participações no chat, o Ivan Kenji está com a gente, o Santista, o Dudu Campos, o Francisco, o João, o Leandro, o flamenguista Cerato, o João Carlos, o Gabriel, o Davi, torcedor tricolor, e a Lois Bernardes está dando os parabéns ao Fluminense. Jogou um futebol exemplar. O Rodrigo Nonato está dizendo o Inter jogou bem melhor, o Fluminense passou na sorte, acha que o Inter foi injustiçado. A gente vai ter várias teorias também sobre tudo isso. Mas só para retomar um raciocínio, Germancano, 2 gols no jogo de ida no Maracanã, é um capítulo à parte. Impressionante o que ele faz nessa semifinal. Mesmo com 1 a menos o segundo gol, ainda tem esse peso maior. No jogo da volta, dá assistência para o John Kennedy e faz o gol da classificação. Não bastasse tudo isso, o homem é o artilheiro disparado da Libertadores com 12 gols. Acho difícil ter um precedente de um cara tão decisivo numa campanha de Libertadores, hein, Igor? Por mais que tivéssemos já visto Pedro ano passado, Gabigol nos anos anteriores e tal, mas para mim, enfim, a relevância do Cano, acho que está, se não empata, ou vai superar isso aí tudo pelo o pessoal do basquete gosta, né? Aquele jogador clutch, aquele do clutch moment lá que resolve quando está realmente precisando resolver. Mas para mim é ponto pacífico. Esse ano não tem discussão. O melhor jogador do Libertadores se chama Germán Ezequiel Cano, artilheiro, rei da América, tudo que tiver de prêmio para dar aí pode dar, independentemente do que acontecer na final. Já estou me antecipando aqui, porque não vai ser 4 de novembro que vai definir ou vai apagar o que o Cano fez, salvo assim, catástrofe. O cara fizer 3 gols contra aí, que não vai acontecer, porque ele nem chega lá perto para isso, né? Mas enfim, para mim já é o rei da América, o melhor jogador da competição, independentemente de Palmeiras ou Boca, que o adversário da decisão, mas já vejo o Cano nessa condição de relevância da competição específica desse ano, e ele está moldando a sua idolatria na história do Fluminense, né? Se o Cano ganha a Libertadores, é para a gente discutir, por exemplo, Cano ou Fred, quem é o mais querido da torcida do Fluminense, enfim, essas coisas que o torcedor gosta também, enfim, quanto mais ídolos, melhor, né? Mas, enfim, acho que ele entra num panteão de ídolos tricolores ali,
inigualáveis. E aí ficam dois sentimentos para os rivais aqui do Rio, especialmente os vascaínos, né? Que tinha um cano na mão e a diretoria não segurou, foi brilhar no Fluminense e pode, entre aspas, né, dar ao Fluminense uma Libertadores, enfim, ser o que ele tem sido no panteão, como eu mencionei, de ídolos tricolores. E, enfim, acho que difícil você ter um atacante do nível de precisão que justifique, que traga para a verdade, né, materialize tanto aquele velho clichê do futebol do quem não faz leva, que foi o caso explícito do jogo de ontem, né? Tem o do Muricy também, da bola pune, enfim, mas o quem não faz leva, que é mais clássico do que jogar futebolzinho no Atari ou no Super Nintendo, é esse do quem não faz leva. Ener Valencia, 1, 2, 3, tal de cara, um lance configurado, o Cano vai lá, faz o gol da virada, enfim, até o próprio gol do João Kennedy, que a gente vai tratar, acho que nos próximos passos aí da nossa discussão. Exatamente, e isso torna ainda maior o feito do Cano, né? Porque ele faz os gols e o torcedor aqui, até no nosso chat, está comparando. Pô, o Cano foi matador e o Ener Valencia foi amador. Fez um trocadilho aqui, o Capitão Luffy, que também está sempre com a gente. A nossa audiência, lembrando, esse contraste deixa mais pesado a favor do Cano, porque ele foi tão decisivo, e também, negativamente, também mais pesado para o Ener Valencia. O nosso PVC está direto do aeroporto, acabando de retornar de Porto Alegre, onde fez o jogo no Beira-Rio. Eu vou chamá-lo e você vai ver que ele está em trânsito. Ele acabou de sair do avião, mas ele falou, vou entrar ao vivo com vocês para falar dessas semifinais. Imparável. O homem não quer ser poupado jamais. Ele vai para jogo. Ele quer saber de perder jogo grande, não. Paulo Vinícius Coelho, nosso PVC. Bom dia, diretamente do aeroporto em trânsito. Os caras estavam cantando aqui, Razão, quer ver? Ó? Vamos, tricolores. Ele não quer cantar. Vamos, chegou a hora de ganhar a Libertadores. Você é palmeirense, né? Eu sou. Mas nós estamos ao vivo aqui. Ah, pô, beleza. Ele não quis cantar. O tricolor não quis cantar, ora. É assim, eu vou fazer o quê? Sabe uma coisa que eu ouvi agora, vocês falando, e eu ouvi agora há pouco também no Redação Sport TV, e eu reluto ainda. Se o Fluminense for campeão da Libertadores, talvez o Fred venha a ser o mais querido, mas não o melhor jogador do Fluminense. Sim, mas sim. O Cano, como o Igor falou agora, talvez o mais querido. Acabou de completar 40 anos. Mas assim, o maior jogador, o maior ídolo da história do Fluminense é o Castilho, e depois do Castilho, como ídolo é o Fred, e o maior jogador talvez seja o Didi, o Carlos Alberto. Acho que tem outros jogadores. É engraçado, o Fluminense tem muito jogador, mas não tem um cara que seja absolutamente indiscutível. Acho que indiscutível é ser o melhor jogador dessa Libertadores. Isso não tem dúvida. Onde ele chegou a 80 gols pelo Fluminense, sendo 59 em um toque só. O cara adora fazer essa conta. Estou atualizando desde sempre ali, pegando gol por gol. Quantos são de um toque só? Quantos são com 3 toques na bola e assim por diante. O GE fez primeiro essa conta e eu estou atualizando todo dia. Um só. É impressionante. E a torcida do Fluminense foi comovente. Dizem no Rio Grande do Sul, a parte azul de Porto Alegre, diz que a camisa do Fluminense ontem era branca, verde e grenal. A rivalidade, até nesses momentos, a gente está vendo exatamente a camisa aqui do Fluminense, evidentemente com as cores branca em destaque, grená, e o verde do tricolor carioca das Laranjeiras, que consegue... Esse dado que o PVC trouxe é especial, realmente, mostra como é que é o Tite gostava de usar o termo jogador terminal. Eu não gosto dessa palavra, mas na acepção é basicamente isso. É aquele que termina o lance com um toque e define. O Cano é isso. E ontem, mais uma vez, com um toque na bola, ele faz o gol. Uma jogada belíssima também do Fluminense, de construção muito boa, de contra-ataque. PVC, vou dar uma de narrador de rádio. Conte para nós o que só você viu no Beira-Rio. O que eu só vi no Beira-Rio... A confusão para sair, porque teve confusão entre a torcida internacional e a Brigada Militar, mas eu não vi a confusão com a Brigada Militar. Que eu só vi no Beira-Rio. Não foi só eu que vi o Ener Valencia desperdiçando chance. Eu acho que a questão central, que para mim é o que ficou marcado,
foi a maneira como o Diniz montou o time. E às vezes num 3-1-6, 3-1-6, porque quando ele coloca o time no segundo tempo, e é difícil para ver de cima, você imagina o Kudê tentando organizar o time para marcar o Fluminense. É difícil marcar o Fluminense. Ele fez tem um vídeo da prancheta aí que talvez dê certo, mas assim, ele fez Martinelli, Nino e André, e o André cobria o lado esquerdo, e aí ele botou o Ganso como primeiro volante e o Guga na linha do Ganso, mas o Guga como infiltrador. E abriu 5 homens ali na frente. Arias, Marcelo na meia direita, Marcelo às vezes na ponta direita, Cano, John Kennedy e Keno. E foi empurrando o Internacional para trás. Eu acho que talvez, não sei se foi só eu que vi, mas acho que muito bom de ter estado no estádio ontem foi conseguir verificar essa formação, esse desenho tático, que é difícil de entender, até você conseguir falar assim, é assim, 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 assim. Estar no estádio ajuda muito a isso. Já que você citou, eu vou fazer o seguinte, agora um momento inédito aqui no De Primeira. A gente vai rodar a vinheta da prancheta do PVC com ele ao vivo e ele vai ver a prancheta que ele mesmo fez para vocês agora. Então vamos rodar PVC em dobro. PVC em dobro para você aqui no De Primeira. Vamos rodar a vinheta da prancheta do PVC. Com o PVC em dobro, analisando a própria prancheta, depois ele vai dar nota para ele mesmo. Vamos lá. Não dá pra dizer que foi só abafa, não. Eu vou tentar mostrar na prancheta por que o Fernando Diniz melhorou o Fluminense no segundo tempo. Quando ele fez as trocas do Felipe Melo pelo Martinelli e do Alexander pelo John Kennedy, ele fez mais ou menos o seguinte aqui, olha só. Ele coloca uma linha de 3 zagueiros com o Martinelli, o Nino e o André, que escapavam para fazer a cobertura do lado esquerdo, porque o Marcelo se mandou aqui como meia-direita. Então ele tinha Ganso e Guga numa linha média e jogava lá na frente o Arias, o Marcelo, John Kennedy, Cano e Keno. E fazia um 3-2-5. Mas às vezes era um 3-1-6, porque o Guga começou a se infiltrar aqui também. Então você jogava 6 homens na última linha de 4 zagueiros do Internacional. Esse papel aqui, depois da mudança do Ganso, que saiu jogando mal, o Marcelo veio jogar aqui como primeiro volante e o Johnny entrou exatamente nessa função. O Johnny Gonzalez entrou na função do Guga e veio se infiltrando, de onde saiu a jogada do gol. Então o Diniz aglomerou atacantes, mas de uma maneira planejada. Verdade que se o Internacional tivesse um pouco mais de passe, puxaria mais contra-ataques, como aquele em que o Ener Valencia podia ter feito o gol da vitória colorada. O Ener teve também a chance de cabeça, 2 lances que gols perdidos não foram perdoados. Mas foi fruto da ousadia do Fernando Diniz, que puxou aqui o Johnny Gonzalez. Então foi bem importante a estratégia do Fernando Diniz para ganhar a partida, para virar o jogo no Beira-Rio. Eu sei que não posso entrar. Tá aí, ó. Nosso eu tô ao vivo aqui com a gente. Ele mesmo analisando e vendo a sua própria prancheta. Eu tô tirando o PVC momentaneamente, que ele está em conversa, mas eu retorno com ele já já. Eu esqueci minha mala dentro do voo. Só isso que eu fiz. Vai lá, PVC. Vai lá buscar a mala, pelo amor de Deus. Eu vou buscar minha mala. Mas assim, acho que deu certo para entender. Acho que deu para entender isso aqui direito. Enfim, vamos lá. Acho que como vídeo, eu fico devendo. Mas como explicação, acho que valeu, né, Razan? Valeu demais. E vai buscar a mala, pelo amor de Deus, PVC. É aquele jogador que não se poupa nunca. Eu saí aflito querendo entrar no ar, entrei, mas esqueci a mala. Tem que buscar. Perdão. Valeu, PV. Corre lá, valeu, corre lá, vai dar valeu. bom. PVC, gente, isso é Paulo Vinícius Coelho na veia. O homem não se poupa, ao vivaço, esquece até a mala, mas explica a prancheta para vocês. Tá vendo, Igor? Você viveu um momento inédito aqui. PVC. Pois é. O torcedor lá até achou que ia desmascarar o PVC. O Zé Palmeirense, o PVC ficando a musiquinha lá, tudo dominado, irmão. Agora, falando sério um pouquinho sobre essa questão da parte tática do Fluminense, é impressionante, né? Eu acho que é impressionante como é que a troca zagueiro por volante já está normalizada assim, no time do Fernando Diniz. A gente não trata isso mais como uma
entre aspas, numa loucura do bem do treinador, né? E aí ele está acrescentando elementos nesse repertório, não que ele seja o primeiro cara a fazer saída de 3 com 2 o lateral ali, 5 essa linha mais robusta ali da frente, né? Como o PVC mostrou muito bem na prancheta, mas como ele está acrescentando os elementos no repertório dele na hora de mudar o jogo, enfim, e aí chega um momento que é esse jogo contra o Inter, que eu acho que é o ápice das novidades ou da inventividade que ele precisa executar, né, com o Fluminense encurralado numa linha de 4, fazendo aquela saída mais tradicional, Marcelo na esquerda e tal, no primeiro tempo, todas as dificuldades, o jogo não fluía, tentava dominar a posse, rodava, não gerava a situação de gol, e aí ele me vem, normal, né, tira o zagueiro, tira o Felipe Melo, bota o Martinelli, isso a gente já viu 500 vezes, aí acrescenta o elemento que se desenvolveu nessa Libertadores, né, a entrada do John Kennedy no time, como foi contra o jogo contra o Olímpia, que ele dá uma força maior nessa linha derradeira aí, e aí o terceiro é transformar o Marcelo, né, que é um gênio com a bola no pé, estava tendo dificuldades defensivas ali no primeiro tempo também, naquela brecha ali com o Felipe Melo, daquele setor esquerdo, o Inter explorou muito bem por ali, deu pressão, e aí ele transforma o Marcelo num meia pelo lado direito, enfim, essa genialidade, essa loucura do bem, que deixa um negócio tão instigante de entender o que o Fluminense tem feito nessa temporada, de entender como é que o Fernando Diniz vai sair das situações dos labirintos aí dos jogos, né, que os adversários estão estudando e estão gerando situações, e aí como ele reage rapidamente, não só na preparação para o jogo, né, mas durante o jogo, o treinador adversário não consegue reagir na mesma velocidade, com a mesma eficácia, e foi isso que aconteceu com o Cudê ontem, diante desse embate tático com o Fernando Diniz. O Cudê acertou muito bem na preparação, mas a adaptação durante o jogo ficou devendo, tomou um totó aí do Diniz, e aí o Fluminense fez o que fez, né? E essa ousadia do Diniz também só é possível graças ao elenco forte que o Fluminense conseguiu formar para essa Libertadores, que talvez às vezes não tenha sido tão bem dimensionada até por nós da imprensa e opinião pública geral, de não ter percebido ou valorizado como deveria esse elenco do Fluminense, que é um elenco que tem 12, 13 jogadores ali que são muito bons e versáteis, né? O Marcelo talvez seja o maior exemplo disso. O que ele fez de funções diferentes no jogo de ontem foi uma enormidade. A gente vai falar do John Kennedy na sequência, que é uma história belíssima, e o Diniz tem valorizado muito isso, mas quero seu voto na nossa enquete. Cara, poucas vezes eu vi uma enquete assim, tá? Tá 50-50, exatamente nesse momento. Quem será o adversário do Fluminense na final da Libertadores? Boca ou Palmeiras? No momento que eu olhei agora aqui, mais de 300 votos, 50-50. Quer deixar seu voto já, Igor? Eu acho que dá Palmeiras. Você acha? Eu acho que dá Palmeiras, eu acho que dá. Algum argumento para justificar? A incapacidade ofensiva do Boca me chama a atenção, essa série de empates aí ao longo do mata-mata da Libertadores. São e a gente está empates na Libertadores recente, nos últimos jogos de mata-mata. Não consegue ganhar jogos. E o Palmeiras em casa sempre arruma uma solução, né? Ainda que não seja a mais brilhante de todas, né? Mas é muito eficiente, tem sido eficiente. E se o Palmeiras não for eficiente, vai ser uma faceta diferente aí, sobretudo em jogos de Libertadores que ele vai apresentar. Então, eu acho que apesar de não estarmos diante do melhor Palmeiras, do Abel, pela falta do Dudu também, né, nesse contexto todo, pela lesão do Dudu, mas eu acho que o Palmeiras é capaz de tirar alguma coisa da cartola, ainda aquela bela e boa jogada de bola parada, um golzinho de cabeça do Gustavo Gomes, alguma situação, uma solução, uma jogada de velocidade ali, que o Palmeiras, eu acho que tem mais repertório para fazer, apesar do Boca carregando com essa camisa pesada aí, série de empates, se passa nos pênaltis, esse tranco de barrancos aí, Cavani à parte, né, que também não tem sido decisivo ofensivamente, mas talvez, enfim, futebol é tão traiçoeiro que tudo ao contrário pode acontecer hoje, mas eu acordo, inicio o dia aqui, entendendo que a final vai ser Palmeiras e Fluminense no Maracanã, 4 de novembro, aqui no Rio de Janeiro. Continua equilibradíssimo, hein? Aqui continua equilibradíssimo. Não consegui convencer ninguém, né? Você precisa de mais argumentos para. Acho que, claro, tem a galera dos anti que estão torcendo contra o Palmeiras e tem, eventualmente, muitos palmeirenses também votando aqui na nossa enquete. Está praticamente empatado 50-50. Você continua votando, deixe seu like, se inscreva no canal aqui do All Sport. Retomando o Fluminense, para a gente amarrar e falar do John Kennedy, que é muito importante, jogador que no Paulistão estava na Ferroviária, tá? Talvez você não se recorde, mas estava até meio esquecido, fez um bom Paulistão pela Ferroviária
e é decisivo demais, porque, como eu já falei anteriormente, ele troca assistências com o Cano, né? Um dá assistência para o outro nos 2 gols da virada contra o Inter, ele faz o primeiro gol naquela cavadinha com o passe do Cano, e depois o segundo gol, que é muito bonito do Fluminense, uma construção muito rápida, tem um totozinho de leve de calcanhar do John Kennedy para deixar a bola na pinta para o Cano chegar e finalizar chapando de perna direita e definindo o gol. Antes da gente falar mais do John Kennedy, vamos ouvir o PVC, porque ele saiu do ao vivo aqui com a gente agora, voltando de Porto Alegre, mas ele também falou a respeito da importância deste John Kennedy e da relação dele com o Fernando Diniz. Fala, PV. Importante. Ontem o Fernando Diniz falou muito da relação dele com o John Kennedy, falou sobre a vida do John Kennedy, os problemas que ele teve, crescer na Cidade de Deus, a vida difícil da família e como ele não usou essa expressão durante a entrevista coletiva, mas usou em algumas conversas dentro do centro de treinamento do Fluminense. A frase é: o John Kennedy é um milagre. Ele entende que o John Kennedy tem deficiências táticas gigantescas, porque a formação foi deficiente em função de todos os problemas da sua vida particular. O John Kennedy destacou o trabalho que tem sido feito desde o início do ano. Ele, até a 8ª rodada do Campeonato Paulista, era artilheiro do torneio estadual. Depois, quando ninguém acreditou, o mercado não achava que ele tivesse mais oportunidade, o Fernando Diniz chamou de volta. Lembrando que no ano passado o Diniz mandou o John Kennedy de volta para Xerém, porque não acreditava na quantidade de indisciplinas e de problemas que o John Kennedy tinha jogando no profissional. Mas neste ano chamou o John Kennedy de volta, acreditou que ele pudesse se recuperar. E é o vice-artilheiro do Fluminense na Copa Libertadores. Sem contar o passe que deu para o Cano no segundo gol. Passe de Cano para John Kennedy no primeiro gol. Retribuição com o passe do John Kennedy para Cano no segundo gol. É muita coisa que ele fez nessa Libertadores, já está fazendo. Tinha até essa dúvida, né, também, se ele seria titular ou não. Nos 2 jogos ficou essa dúvida, porque o Fluminense, repito, tem tanta margem de bom elenco que deixa essa dúvida boa para o treinador no ar. Mas esse fator John Kennedy é até surpreendente, acho, para muita gente, Igor. Pois é, né? Uma grata surpresa essa retomada do John Kennedy nesse ano, né, para o Fluminense. Ele volta com esse carisma dele aí, segundo ele mesmo, com uma cabeça no lugar, pensando mais na família, no que o futebol pode dar para ele, enfim. É a tropa do urso, né? Como o pessoal está falando por aqui, né? A comemoração dele lá do ursinho, a máscara, tem feito sucesso o John Kennedy como esse papel de talismã, desse milagre aí que essa expressão tá comum nos bastidores do Fluminense, pela virada de vida, né? De situação desse garoto que é muito querido pelo grupo, sempre foi, pelo Fernando Diniz, e tem se encontrado como jogador e evoluído. A gente comentou a loucura do bem do Fernando Diniz, né? E a John Kennedy também, acho que é um pouco por isso aí. Quando ele se vê diante do Rocher e a opção para concluir a jogada é aquele toquezinho por baixo. Muito jogador mais afobado optaria por uma finalização mais forte, enfim, mas ele com calma e até com requintes de crueldade, né, como a galera gosta de dizer, dá aquele toquezinho por baixo, encobre o Rocher e o René desesperado lá não consegue mais atingir a bola, alcançar a bola para evitar o gol de empate do Fluminense. A gente vê, eu encontrei umas entradas e saídas dessas de Maracanã devido aos jogos anteriores, né, com a esposa do John Kennedy, com a filhinha dele ali, então é uma presença de uma família que está ali o apoiando para que ele encontre o melhor foco, né, a cabeça dentro desse projeto aí de futebol, e está num time que está muito bem treinado, com um técnico que dá o suporte, que ajuda, né, a continuar nessa virada de chave positiva para ele, e tem sido muito relevante, claro, né? A gente mencionou já as alternativas táticas do Diniz contra o Olímpia, já foi assim contra o Olímpia, essa importância dessa dobradinha, ele se entendendo muito bem com o Cano na posição, mas, claro, aspecto mental, psicológico, físico e técnico dele sendo muito bem desenvolvido nessa temporada aí com o Fluminense. Sabe um detalhe, Razão, sobre esse elenco do Fluminense? Eu estava conversando de novo com o Mário outro dia, presidente do clube, né? Ele sabe que, assim, ele considera uma das, claro, falando de si mesmo, mas usando exemplos de outros clubes do Brasil, do volume de gasto com salários e tal, o Fluminense hoje se vê num momento de uma eficiência muito alta em termos da proporção salários e resultados. Então, não é o time que gasta mais, não é um time, claro que tem jogadores com salários altos, como Felipe Melo, né, salários mais altos aí do elenco, pela história que tem, enfim, e o Fluminense entende que tem que pagar,
jogadores desse porte, porque para momentos decisivos como esse, enfim, não só tecnicamente, mas animicamente, mas o Fluminense se enxerga nesse papel, né? Como eu mencionei, de um time que não bateu no teto de investimentos, enfim, está tentando esse salto aí na Libertadores para reforçar o elenco para o ano que vem, entender o papel de cada jogador aí. Tem uma base já estruturada para a temporada seguinte, porque os contratos da maioria da galera desses protagonistas estão no final de 2025, dezembro de 2025. É o caso do Fábio, é o caso do próprio Cano, o Ganso renovou nessa duração também. Então, tem um cenário confortável aí e é uma percepção de que a gente só vai mudar esse elenco, claro, buscando reforços também, dependendo do que vier de saída, e o caso do André é um desses casos aí que o Fluminense pode ficar sem na temporada que vem, já está projetando aí, mas claro, todo mundo aproveitando esse presente do clube e espera que nas próximas temporadas, na temporada seguinte, possa se reforçar ainda mais. Entende que não é um elenco perfeito, mas é um elenco muito dedicado, muito que se encaixa muito bem ali, não tem tantas lacunas, não tem lacunas de relacionamento, tem essa versatilidade que você mencionou. A Fluminense se entendendo, se reconstruindo e tornando-se cada vez mais forte e com consistência, participação consistente nessas competições como a Libertadores. Para mostrar para vocês como é que foi a recepção do Fluminense nessa volta, o próprio clube postou nas redes sociais um vídeo da chegada dos jogadores no aeroporto. Dá uma olhada. A música que embalou essa campanha do Fluminense, o Vamos Tricolores, chegou a hora, vamos ganhar a Libertadores, sendo o tema também usado pelo torcedor tricolor para recepcionar os jogadores hoje pela manhã no Rio de Janeiro, depois dessa classificação. Repito, estou usando esse adjetivo, não sei vocês. Para vocês, a classificação do Fluminense é o quê? Surpreendente, a eliminação do Inter, pesada, evidentemente, pelas circunstâncias, mas o contexto dos dois jogos, eu estou chamando essas semifinais de épicas, a classificação do Fluminense, mas principalmente pelo nível dos dois times nos dois jogos.